Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos chegando para responder as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E conosco ele que é especialista na área previdenciária, advogado e professor Paulo Bacelar. O nosso bom dia, professor! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez estamos aqui juntos para responder as perguntas dos ouvintes. Como é que foi a semana, professor? Foi bem? Muito boa, muito trabalhosa. Certo. Com muito produtiva. Também, com muita oração também, né, para o pessoal que está sofrendo lá com as águas do Rio Grande do Sul. Com muitos certeza. Amigos, muitos advogados, amigos nossos, que têm seus escritórios no interior do Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre, que estão passando por dificuldades, e a gente está sempre fazendo campanhas e orando também por essas pessoas. E se você tem alguma dúvida na área do direito previdenciário, é só você entrar em contato com a nossa produção. O WhatsApp está liberado, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje vem de Pacajus. O Gilvano nos encaminhou. Estou operado e sou MEI há mais de um ano. Eu estava recebendo o auxílio até o dia 9 do mês de março desse ano de 2024. Só que esqueci de dar entrada 15 dias antes de terminar as parcelas. Eu passei pelo pedido no dia 21 de março. Ele me deu um laudo, eu dei entrada no INSS. Pergunta: eu preciso contribuir até o dia 20 desse mês para continuar segurado? Professor Paulo Bacelar. Do dia 20 desse mês para pagar o mês passado, né? Que é abril. Então, até o dia 20 de maio, ele tem para pagar o mês de abril, se ele for MEI. Se ele for individual, contribuinte individual, aí é até o dia 15. Então não pode esquecer disso. O contribuinte individual autônomo, aquele que paga em carnê, que paga por conta própria, que não é MEI, ele paga 11% do salário mínimo ou 20% entre o mínimo e o teto, ele tem até o dia 15 do mês seguinte para pagar o mês anterior. E o MEI, que é cadastrado, ele tem uma CNPJ, é uma empresa, ele tem até o dia 20 do mês seguinte para pagar o mês anterior. Esclarecido então, Gilvan, muito obrigado pela participação. A Maria Vera, em Juazeiro, faz a seguinte pergunta: gostaria de tirar uma dúvida. Eu trabalho em casa, são 5 pessoas. Eu trabalho, tenho um filho autista e ele recebe o BPC. E o meu outro filho foi chamado para trabalhar temporariamente, acho que uns 3 meses. Ele assinou o contrato. Eu gostaria de saber se vai atrapalhar no BPC do meu filho ou eu tenho que tirar ele do cadastro único. Professor Paulo Bacelar. Ela trabalha, são 5 pessoas na casa e ela tem um filho que recebe o BPC. Não, se tem 5 pessoas, ela pode trabalhar e pelo menos receber um salário mínimo. Porque aí vai ser menor do que um quarto do salário mínimo, não vai ter problema nenhum. Mas agora o outro filho dela trabalhando, tendo essa renda em casa. Se ele for solteiro, mora na mesma casa e ele trabalhar, aí é o valor dessa renda dele, né, que passa a ser maior do que um quarto do salário mínimo, o INSS poderá fazer revisão desse benefício. Mas só se ele for solteiro. Ok, Maria. E agora, professor Paulo Bacelar tem a pergunta de outra Maria, essa de Russa. Seja bem-vinda, Maria. Tenho 58 anos de idade, sou técnica de enfermagem, tenho 18 anos como técnica de enfermagem e outras contribuições. Com quantos anos eu posso me aposentar? Olha, técnica de enfermagem, ela pode ser caracterizada como tempo especial, mas tem que ter o PPP. E ela se aposenta com 25 anos de contribuição, mas precisa ter 60 anos de idade.
O Dia das Marias, 3 Marias, professor Paulo Bacelar. Agora a Maria de Juazeiro do Norte. Na minha casa moram meus 2 filhos que recebem salário mínimo e trabalham de carteira assinada. Eu sou aposentada como agricultora. Eu gostaria de saber se é possível meu marido se aposentar como agricultor e minha irmã por invalidez. Ela tem problemas de saúde que a impossibilitam de trabalhar. Todos moramos na mesma casa. Se ele é agricultor, ele tem as provas da agricultura, ele também vai se aposentar como agricultor, não vai ter problema nenhum. E a renda do agricultor que não tenha 65 anos de idade, ele é contado como renda para um BPC. Se a outra filha dela, se essa filha dela é uma aposentadoria por invalidez, se ela trabalha, se ela é segurada da Previdência, está inválida, ela pode ter direito à aposentadoria por invalidez, mas um BPC não. Porque a renda do agricultor que não tenha 65 anos de idade, ele entra para o cálculo da renda familiar e aí vai ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Ok, esclarecido então, Maria, muito obrigado pela participação, abraço aí a todos em Juazeiro do Norte. O Paulo em Pentecoste, o xará do professor Paulo Bacelar, entrou em contato dizendo aqui que ouve o programa sempre que pode e nos parabeniza aí pelo programa, professor Paulo Bacelar. Obrigado a todos que sempre mandam mensagens, né, de agradecimento e de parabenização, então isso nos deixa muito felizes e motivados para que a gente possa continuar o programa. Abraço, viu, Paulo? Muito obrigado pela participação. Quem também mandou mensagem de Canindé foi o Cláudio. Valeu, Cláudio, abraço, viu? Diz que tá ligado no programa, tá sempre ouvindo, ouvinte de todos os sábados. Muito bem, muito obrigado aí. Ele sempre ligado na Agora FM 89.5 de Canindé. Um nosso abraço para você, Cláudio, a todos aí de Canindé. Agora tem a pergunta do Auricélio em Calcaia. Gostaria de saber se com 38 anos de contribuição e 62 anos de idade já posso entrar com o pedido de aposentadoria. Quanto? 38 anos de contribuição, 62 de idade, professor Paulo Bacelar. 62 mais 38 dá quanto? Vamos 100. ver aqui. Fechou no 100. Ó. Vai bater na porta, ó. 50, como é? 60 e... 62 com 38, 100 mais pontos. 38, 100 pontos. Só que aí pode ser que tenha idade e tempo com meses, né? Vamos dizer, 62 anos e meio, 2 meses, 3 meses? Sim. Então esses meses, essa parcela, ela conta também para somar, para dar os 101 pontos. Então, se ele já tiver os 101 pontos agora, nesse ano, se ele completar 101 com a idade, então ele já tem 62, mas se tiver 62,5, 62 e 8 meses, ainda dá tempo, né? Então tem que somar esses meses para fechar os 101 pontos. Aí ele se aposentaria esse ano ainda. Ok, Auricélio, abraço para você, viu? O Marcelo Monteiro, em Aracati, faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber se o médico perito, querendo aposentar, ele pode, professor Paulo Bacelar. Não é bem assim, né? Realmente a caneta está na mão dele, mas ele vai se basear com os laudos médicos. Então não é porque o médico quer aposentar, mas ele depende dele. É dele a última palavra. Tanto na via administrativa como na via judicial, os juízes costumam analisar o benefício, né, o direito, de acordo com o laudo médico, que é o perito médico que vai escrever lá o que é que ele acha que a pessoa tem, né? Ou que ele diz que a pessoa tem de acordo com os laudos médicos também que ele vai levar, com os atestados. Então é o perito médico que decide a aposentadoria do segurado. Márcia, em Pernambuco, abraço para você, Márcia. Tenho 34 anos de contribuição, sendo somente 15 de insalubridade. Quando posso me aposentar? Eu sou agente de saúde, 34 de contribuição total e 15 de insalubridade. 34 anos, mas depende da idade, ele não diz a idade, né? Ela não diz a idade. Não diz a idade. 34 anos, se for mulher, é capaz dela já ter perto do tempo de contribuição pelo pedágio. Certo. Que precisaria ter 30 anos em 2019, né? Então acho que com 35 ela já teria direito à aposentadoria. Agora, a insalubridade só vai ter um acréscimo de 40% desses 15 anos, vai ter um acréscimo de 40%. Então é possível que, se converter esses 15 anos em tempo especial em comum,
aumente esses 34 anos, vai um pouquinho mais para frente, aí ela já atingiria a regra de transição, independentemente da idade. Professor Paulo Bacelar, uma curiosidade, 40% devido à insalubridade com os 15 anos, mas os 15 anos... Eu estou achando que esses 15 anos é dentro desses 34. Dentro dos 34. Dentro dos 34 Exatamente. eu tenho 15 de insalubre. Então vai aumentar aí 15 anos, vai aumentar, aliás, no caso da mulher, né? Desculpa. Mulher. Então é 20%. 20% vai dar 3 anos. 3 anos de aumento. Então vai dar 37 anos. Possivelmente ela já teria direito à Mas é aposentadoria. 20% devido à insalubridade ou é 20% porque são 15 anos? Se fossem 10 anos. Seria 20% de qualquer período de um ano ok. só já dá direito Ok. a 20%, aumenta 20% o tempo que ela tem com exposição a agente nocivo. Então se ela tem esses 15 anos, possivelmente ela já teria direito à aposentadoria. Carlos, em Natal, participa com a gente. Tenho 46 anos. Quando o meu tempo da Marinha acabar, eu estarei com 48 anos de idade. Após esse tempo, eu posso contribuir como autônomo e ganhar outra aposentadoria aos 65 anos, pois eu irei pagar os 15 anos dos 49 até os 64. Professor Paulo Bacelar. Ele já tem outra aposentadoria? Não, ele é da Marinha, tem 46 anos. Pode, né? sim. Pode, se ele é da Marinha, vai ter uma aposentadoria na Marinha e Sim. vai ter uma aposentadoria no INSS se ele pagar os 15 anos. Depois que ele sair da Marinha, ele paga como Marinha, autônomo. Pode até contribuir agora mesmo, antes de Certo. sair, ele já pode contribuir. Wesley de Calcaia. Olá, Wesley, seja bem-vindo. Tenho 29 anos, 6 anos de carteira assinada no antigo trabalho e agora 10 meses como MEI. Eu trabalho com construção civil. Caso eu sofra algum acidente em trabalho, eu tenho direito a algum benefício? E já no gancho da pergunta, quanto tempo ainda tenho que contribuir para ter uma aposentadoria? Apesar de eu ser muito novo, é bom ter esse conhecimento. O programa muito informativo, parabéns a todos aí, muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, Wesley em Calcaia, entendeu, professor Paulo Bacelar? Com certeza, ele tem direito, quando ele tiver 15 anos de contribuição, 65 anos de idade, então basta ele ter os 15 anos e esperar a idade dos 65 para ele se aposentar. E ele estando segurado da Previdência, ele está contribuindo, né? Ele trabalha na construção, está contribuindo com a Previdência, é segurado da Previdência, então qualquer acidente que ele tenha, ele já vai ter direito ao auxílio-doença. Se ele tiver uma incapacidade permanente, ele tem direito à aposentadoria por invalidez, e já sendo segurado da Previdência, ele estaria coberto já desses benefícios. Lusitana, em Fortaleza, tenho 22 anos de contribuição e 59 anos de idade. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? Quanto de idade? 22 de contribuição e 59 de idade. Ainda não, né, professor? É mulher, né? Mulher. Precisa ter 62 anos de idade. Então ainda precisa completar a idade para você ter direito à aposentadoria. E referente a Já tendo tempo para a contribuição, né? Sim. Tempo de contribuição, que é os 15 anos, ela pode contribuir uma vez por ano, como autônoma, como contribuinte individual, para não deixar de ser segurada da Previdência e se aposentar aos 62 de idade. O Francisco Rodrigo, em Guaraciaba do Norte, faz a seguinte pergunta. Primeiro, ele diz aqui que gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho aqui da equipe do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, ajudando muito pessoas por todo o Brasil. Muito obrigado, Francisco, pelo carinho, viu? A pergunta dele é a seguinte: trabalhei por 10 anos em metalúrgica, contribuí 10 anos como autônomo no código 1007 e 8 anos como MEI. Eu fiquei sabendo que MEI não tem direito a 13º. Eu posso fazer uma complementação para ter direito ao 13º salário? Hoje eu tenho 60 anos. Ou eu posso encerrar o MEI e pagar de outra forma? Não tem nada a ver. Ele tem direito sim à aposentadoria por idade, aposentadoria por idade, e ele tem direito sim a 13º salário. Isso, a aposentadoria não é um BPC, e o MEI não dá direito a BPC, dá direito à aposentadoria. Então ele tem direito sim à aposentadoria por idade, recebendo o 13º sim. A Liduína, professor Paulo Bacelar, ela mora em Iguatu e ela faz a seguinte pergunta: sabe informar quando a metade do 10º, quando sai a metade do 10º para quem ganha mais de um salário, professor Paulo Bacelar? Para quem recebe mais de um salário, passa a receber a primeira parcela do 10º a partir de 1º de maio.
Então vai até o dia 7 de maio, de acordo com o número final do benefício, antes do dígito, antes daquele tracinho que tem os 2 números do dígito. Então já começou a receber a partir do dia 1º de maio, vai até o dia 7. Foi até o dia 7, né? Foi até o dia 7, né? Até a última terça-feira, né, professor Paulo Bacelar? Ok, Liduína, abraço para você, a todos aí em Iguatu. A Fátima Rosa, não colocou aqui o município. Gostaria de me identificar apenas como ouvinte assídua do programa. Ok, muito obrigado aí pela participação, Fátima. Parabéns pelo maravilhoso programa, estou ligado a todos os sábados e a minha pergunta é a seguinte: sou professora concursada de um município que possui regime próprio. Assumi no ano de 1999. Esse concurso eu fiz para 40 horas semanais, só que na época só me lotaram com 20 horas semanais, mas no ano de 2012 eu entrei na justiça e consegui as outras 20 horas e agora completo 25 anos e também já tenho idade suficiente que se enquadra nas regras do município. Eu posso entrar com pedido de aposentadoria? Sim, se ela já teve as regras do município, se ela já atinge as regras do município nessas condições, ela já poderia pedir a aposentadoria dela no município. Então ela vai conseguir se aposentar pela última remuneração, professor Paulo Bacelar? A dúvida dela, né? Vai depender do seguinte, se ela tiver... qual é o município? Ela não citou o depende do município, mas ela disse que é regime próprio o município. Depende do município, porque pelas regras gerais, a mulher, para ter direito à integralidade, ela precisa primeiro entrar antes de 2003, antes de novembro de 2003. E segundo, ter 62 anos de idade e 30 anos de contribuição, com 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. Então, para ela ter integralidade, ela precisa ter isso. Ou ela ter 57 anos de idade e atingir o pedágio do tempo. Agora, precisa saber se o município fez a reforma da Previdência também, de acordo com a reforma federal. Porque alguns municípios têm regras diferentes, regras diferenciadas. Então, ela pode passar para a gente aqui os dados, dizer qual é o município, para a gente fazer um cálculo para ela e mandar para ela. Ok, esclarecido então, um abraço para você, obrigado, Fátima. A Silvana Ribeiro, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta: eu queria saber se eu tenho direito a um benefício de auxílio-doença. Tomo remédio para ansiedade, remédio para depressão e remédio para diabetes. Eu tenho um problema no meu ouvido, problema de audição. Professor Paulo Bacelar. Olha, para ela ter direito a qualquer benefício na Previdência, não basta ela tomar remédio, ela precisa estar incapacitada para o trabalho. Então isso quem vai dizer é o médico perito, né? O médico que vai dizer se ela tem a incapacidade ou não para aquela atividade. Então, se ela toma remédios, ela possivelmente está incapacitada, mas que ela precisa ir ao médico para pegar um atestado, para o atestado médico dizer se ela está incapacitada ou não para o trabalho. Professor Paulo Bacelar, mandar um abraço aqui para a Aparecida em Quixeramobim. Ela enviou mensagem aqui para a nossa produção, desejando um bom dia. Diz que é ouvinte de todos os sábados do programa. Ela acorda cedo para ouvir o nosso programa, professor Paulo Bacelar, lá em Quixeramobim. Olha, muito abraço aí para ela e um grande dia para ela também. Importante que essas mensagens sempre são bem-vindas e motiva a gente a continuar o programa. Muito obrigado pela audiência, Aparecida. Agora a pergunta do meu xará, o Marcos Fonseca. Eu gostaria de saber se eu posso entrar com pedido de aposentadoria especial, pois sou diabético tipo 2, trabalho na área da saúde, recebo insalubridade e tenho 20 anos de carteira assinada. Ele só não diz a idade. Ele aqui. Precisa ter, é fácil, ele precisa ter 25 anos de atividade especial e 60 anos de idade. Cícero, ele enviou via SMS uma pergunta aqui para a nossa produção, professor Paulo Bacelar. Trabalhei em uma empresa na qual tive que colocar na justiça para poder receber o salário atrasado, isso de carteira assinada. Tive ganho de causa, mas nunca recebi nada. Fui ao INSS para começar a pagar. Como dona de casa, lá tive a surpresa que essa dita empresa não finalizou com o INSS. O que ela pode fazer, professor Paulo Bacelar? Ela precisa dar baixa na carteira, né? Ela precisa mostrar a carteira, ver se tem a data da baixa na carteira, para ver se o CNIS está de acordo com aquela baixa. E se não tiver a baixa na carteira e nem no CNIS, o INSS, pelo menos, ele considera a data da última remuneração. Precisa ver como está o CNIS
para olhar a data da última remuneração. E não tendo essa data, tendo essa data, mas ela precisando fechar essa data por algum motivo, ela precisa até a Justiça do Trabalho para fechar esse vínculo junto à vara do trabalho. Ok. Abraço para você, muito obrigado pela participação. O Pedro Gervásio, em Quixeré, também via SMS, nos encaminhou a seguinte pergunta: tenho 27 anos de contribuição e 60 anos de idade. Com quantos anos eu posso me aposentar? Com 65 anos de idade, com certeza. Ele precisa fechar, já fechou os 15 anos necessários. Cada ano que ele pagar aumenta 2% na sua média, mas ele vai ter que ter 65 de idade. Maria, em Fortaleza, enviou a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar: tenho 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Quando eu posso me aposentar? 25 de contribuição? 25 de contribuição e 65 anos. Já passou. Já passou. É mulher ainda. Mulher. Já desde os 60 anos que ela tinha direito à aposentadoria. Olha aí, Maria. Então já pode providenciar aí a sua aposentadoria. O José Pinto, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta: trabalho de carteira assinada e dei entrada na aposentadoria. Eu posso ficar trabalhando de carteira assinada e receber os meus direitos? Sim, com certeza. Agora, para receber os direitos trabalhistas, isso depende. A aposentadoria não gera demissão na empresa. Então, para ele receber os direitos da empresa, ele tem que fazer um acordo com a empresa para a empresa demitir ele. Porque senão, se ele pedir demissão, ele perde alguns direitos, né? Mas ele se aposentou querendo trabalhar, continuar trabalhando, ele vai receber o seu salário e a aposentadoria junto. José Luiz encaminhou a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar: sou aposentado e gostaria de saber se eu posso receber auxílio acidente nesse caso, hein? Ele é aposentado? Ele é aposentado. Não pode. A aposentadoria com auxílio acidente são inacumuláveis. Estando aposentado e tendo um acidente, uma incapacidade, ele não tem direito a outro benefício. Quais os benefícios que podem ser compartilhados, professor Paulo Bacelar? Pode acumular, por exemplo, um auxílio à doença com auxílio acidente de outra natureza, um acidente que foi... Ele sofreu um acidente e recebe um auxílio acidente. Aí depois sofre um acidente, tem uma incapacidade temporária e vai receber um benefício de um outro acidente. Ele pode acumular. Ele pode acumular aposentadoria com pensão, ele pode acumular uma aposentadoria do regime geral com aposentadoria do regime próprio, também pode acumular. São esses mais ou menos os benefícios que podem ser acumulados. Benil Vasconcelos. Olá, Benil, abraço para você. Trabalho desde 1985, porém tenho muitas falhas durante esse período. Eu tenho muito tempo especial, tenho 58 anos de idade. Eu gostaria de saber se eu tenho alguma chance de me aposentar na categoria especial. Qual é a atividade dele? Ele não cita aqui especificamente a atividade. Diz que é uma categoria especial, tem tempo especial. Tem algumas falhas aí desde 85 até a data de hoje. Para ele ter direito à aposentadoria especial, ele precisa comprovar com os PPPs o tempo especial e também ter 60 anos de idade. Tem que ter os 60 anos, né, mas professor? Precisa comprovar com os PPPs, né? Os PPPs que precisam comprovar para ter direito à aposentadoria especial. Tem alguma dúvida? Envie a sua pergunta para a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. A Damiana, em Barro, professor Paulo Bacelar: recebo Bolsa Família, eu posso me aposentar? Pode, ela tendo direito à aposentadoria. O Bolsa Família não impede a aposentadoria, mas ela precisa ter os 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Wilson, em Calcaia: tenho 58 anos de idade e 35 anos de contribuição. Posso me aposentar? 58 de idade e 35 de contribuição. Olha, com 35 de contribuição, com mais 4 anos, 5 anos, dependendo de quanto você tinha em 2019... você já se aposenta. Então, ele tem 55 de idade? 58. 58. Você aposentaria com 62. 62, né? Então, se ele tinha 30 anos de contribuição em 2019, ele tem que ter um pedágio de 5 anos. Então, com 35 mais 5,
40 anos de contribuição, com 62 de idade ele se aposentaria. Antônio Carlos, em Viçosa do Ceará. Tenho 56 anos de idade, 36 anos de contribuição. Pago 20% do salário mínimo, dá o total de 92 pontos. Tenho que atingir. Quantos pontos eu tenho que atingir para me aposentar e qual idade, professor Paulo Bacelar? Agora em 2024, ele precisa ter 101 pontos, né, com essa contribuição de 20%. Lembrando que quem paga 11% ou quem paga MEI não pode se aposentar por regra de transição de pontos. Então tem que ter os 65 de idade. No caso de quem paga 20% sobre o salário mínimo até o teto da Previdência, tem direito a contar com a aposentadoria por tempo de contribuição e as regras de transição. Então, ele vai se aposentar com 101 pontos agora em 2024, se ele já tiver os 35 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Pedro, em Granja. Gostaria de saber se eu posso trabalhar de carteira assinada, pois tenho 48 anos e minha esposa recebe o benefício, onde eu sou procurador dela. Eu tenho a curatela em meu nome. Não vai constar no benefício dela? Não haverá problema, professor Paulo Bacelar? Ela tem o quê? Ela tem uma aposentadoria? Ele gostaria de saber porque ele trabalha de carteira assinada, tem 48 anos e a esposa recebe o benefício e ele tem a curatela dela, né, no nome dele. Então ele está perguntando aqui se não vai dar problema do benefício. Não, né? Olha, o fato de ser curador não vai dar problema nenhum. Agora, ele é esposo dela. Esposo dela. Mora na mesma casa, tem renda. O benefício dela pode ser revisto por conta da renda dele. Se é um benefício que já foi concedido judicialmente, já foi analisada a renda, já foi relevada a renda, aí não tem problema nenhum, porque foi concedido judicialmente. Mas se foi concedido administrativamente para ela e depois ele se empregou e teve renda, essa renda vai ser cadastrada no CAD único e pode ser feita uma revisão no benefício dela e ser cessado o benefício. Fátima, em Jaguaruana, professor Paulo Bacelar. Vou fazer 60 anos e sempre contribuir com o sindicato. Dei entrada na minha aposentadoria e já fui negada 3 vezes. O que eu devo fazer? Procurar um advogado. O pagamento do sindicato não dá direito à aposentadoria. Sindicato é para representar os segurados na zona rural, mas não é para aposentadoria, né? Então você tem que ver o estatuto do sindicato, por exemplo, para você ver quais são os serviços que o sindicato oferece. E não é aposentadoria. A aposentadoria é feita pelo INSS. O pagamento ao sindicato é para o sindicato representar o segurado em outras coisas. Pode ser que faça o requerimento da aposentadoria também, mas não é só para isso. E o pagamento ao sindicato não dá direito a ninguém se aposentar. Ela deve procurar um advogado que analise a documentação e entre com a ação judicial, caso realmente a pessoa tenha provas, que seja realmente agricultora, e aí poder garantir o direito à aposentadoria dessa segurada. O Ricardo está no interior, só não colocou aqui a cidade, e nos mandou uma pergunta. Tenho 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Com quantos anos eu posso me aposentar? 60 de idade com 30 de contribuição, homem, ainda não dá direito à aposentadoria. Ele precisa ter no mínimo 35 para entrar nas regras de transição. E aí já vai ele já vai ter 65 de idade, que é a idade mínima. Então, ele já pode se preparar para se aposentar apenas com 65 anos de idade. Mais 5 anos, Ricardo. Abraço para você, obrigado pela participação. O Pedro, em Calcaia, faz a seguinte pergunta. Tenho 19 anos de contribuição e trabalhei de cobrador de ônibus. Eu tenho 65 anos de idade. Com quantos anos posso me aposentar? Aí, professor Paulo Bacelar. O cobrador de ônibus, ele pode ser enquadrado como atividade especial até 95, até 28 de abril de 95. Após 95, pode ser que seja ou não seja enquadrado como especial, vai depender do PPP. Então, se for enquadrado como especial, ele se aposenta com 25 anos de contribuição como especial, somente com 60 de idade. Mas nesse caso aqui, como ele tem 19 de contribuição e já 65 de idade, ele já tem direito já. Então ele se aposenta independentemente
Se for Já atingiu a idade, atividade especial, não. Ele já tem o tempo necessário e a idade mínima, então já pode se aposentar por idade. Olha aí, parabéns pra você, viu, ô Pedro? Já pode dar entrada na sua aposentadoria. A Gracília, em Piquet Carneiro, mandou uma mensagem aqui dizendo que é ouvinte número 1 do Alerta Geral, professor Paulo Bacelar. Olha, parabéns. Ela diz obrigado. aqui o melhor programa de todos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência a todos aí em Piquet Carneiro. Piquet Carneiro, eu vou Conhece conhecer, Piquet Carneiro, professor Piquet Paulo Carneiro, Bacelar? está aqui na minha lista de cidades que eu vou passar a partir do dia 24 de maio. Vou conhecer ali, vou passar em todas as cidades, vou fechar ali o centro, o Cariri Sul e a região Jaguaribana também. O professor Paulo Bacelar viaja podem me muito. esperar aí, porque se eu estiver passando em frente à prefeitura, estiver tirando foto, é porque é o professor Paulo Bacelar. Se vocês quiserem, podem parar, podem me fazer perguntas, que eu estarei passando em Piquet Carneiro também no dia 25 de maio, por aí. Ó, vou dizer uma coisa, professor Paulo Bacelar viaja muito mais do que eu, mas eu conheço Piquet Carneiro, professor Eu ainda Paulo não conheço, Bacelar. mas vou conhecer, se Deus quiser. Muito legal, muito bacana, viu? Um abraço a todos aí de Piquet Carneiro, sempre na audiência do nosso programa. O João Moreira, em Beberibe, participa com a gente. O pescador ou marisqueira pode pagar diretamente por carnê ao INSS sem a intermediação da colônia de pescadores para obter a aposentadoria? Caso seja positivo, qual o código a ser utilizado? E parabéns aí pelo programa. Com certeza. E se ele for cadastrado como pescador na colônia, quiser contribuir como segurado facultativo de 11%, ele vai ter direito a se aposentar com 55 anos de idade a mulher, com 60 anos de idade o homem, mas eu fico devendo o código de pagamento para o segurado especial que trabalha, que quer contribuir como segurado facultativo. Ele é diferente do segurado autônomo, porque ele vai se aposentar com aquela idade mínima de 55 mulher, 60 homem. Agora, para isso, continua precisando provar a condição de segurado especial. Então, não quer dizer que ela não vai ser vinculada à colônia, ou que ela não vai ter que ter provas de que exerce atividade de agricultor, né, ou de pescador artesanal. Mas precisa contribuir e provar também que exerce atividade. Agora, se ela quiser contribuir um valor maior, um valor igual ao do pescador, mas se aposentar com 65 de idade o homem, e 62 anos de idade a mulher, sem necessidade dessa comprovação da atividade, aí ela pode pagar no código 1473, que é o código 11% do salário mínimo, mas aí precisa ter a idade de 65 homem e 62 a mulher. E no caso da especial, quantos anos, professor? Se for segurado especial, que é o agricultor ou o pescador artesanal, ela pode se aposentar com 55 anos de idade a mulher, 60 anos de idade o homem. Agora, por que existe esse código de pagamento? É para ela ou querer se aposentar com valor maior do que o salário mínimo, né, que ela pode pagar 20% do salário mínimo, ou pagar 11% do salário mínimo somente para ter uma garantia de que é uma prova a mais de que ela exerce atividade rural ou de pescador. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. Agora tem a pergunta do Carlos em Russas. Ele gostaria aqui de uma explicação sobre a aposentadoria de deficiente auditivo, professor Paulo Bacelar. Ele diz o seguinte: perdi mais de 40% da audição. Eu tenho 30 anos de contribuição, os últimos 20 anos no mesmo serviço. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Quantos anos de contribuição? Tem 30 anos de contribuição, ele só não colocou a idade aqui. Então, de qualquer forma, não tendo 35 anos de contribuição, homem, não tem ainda direito às regras de transição. Então tem que esperar a idade de 65 para se Mas aposentar. no caso da deficiência auditiva dele... Sim, se for deficiente, aí pode ser que seja considerado a aposentadoria da pessoa com deficiência. Aí depende da idade. Mas a deficiência tem que ser leve, moderada ou grave. Para deficiência leve, 33 anos de contribuição. Ele tem 30, ainda não teria direito. Geralmente, a audição de um ouvido é uma deficiência leve, porque tem o outro, né? Mas tudo vai depender da avaliação social e perícia, que vai definir esse grau de deficiência. Se for leve, 33 de contribuição.
Se for moderada, for considerada uma deficiência moderada, a pessoa precisa do ouvido para trabalhar, pode ser que seja moderada. Depende muito da pessoa, Marcos. Não quer dizer que duas pessoas com a deficiência igual vai ter direito ao grau de deficiência igual. Vai depender da atividade que a pessoa tenha. Com a deficiência moderada, ela se aposenta com 28 anos de contribuição, 29 anos de contribuição, independentemente da idade. 29 de contribuição ela já teria. Né? Então, não custa nada pedir o benefício para analisar a deficiência. Se a deficiência dele for considerada moderada, ele se aposenta com 29 anos de contribuição. E se for grave, aí com 25 de contribuição. 25. É uma deficiência grave. Agora, precisa ter essa deficiência há mais de 15 anos. Então é a carência mínima, né? Tem que ter a deficiência há mais de 15 anos para poder entrar nessa regra da idade. Do tempo de deficiência de 33 para leve, 29 para moderado e 25 para grave. Ok, explicado então, esclarecido, Carlos. Abraço para você, a todos aí em Russas. O Mário de Souza, no Crato, nos enviou a seguinte pergunta. Tenho 28 anos de INSS e 63 anos de idade. Eu gostaria de saber quando posso me aposentar. Será preciso ainda contribuir junto ao INSS para a minha aposentadoria? Não, contribuir não precisa mais. Já tem tempo necessário para aposentadoria. Sendo que para cada ano que você contribui a mais, você ganha 2% na média de contribuições. Mas só vai se aposentar com idade, 65, vai ter que esperar os 65 anos de idade para se aposentar daqui a 2 anos. Tá perto, hein, Mário? Abraço pra você, obrigado, viu? Evangelista em Camusim, gostaria de saber se eu pagasse MEI, minha mulher perdesse o benefício do Bolsa Família, ela perderia o benefício? Professor Paulo Bacelar, ele é eletricista. Possivelmente, se for só os dois, vai depender da renda familiar. Se você é MEI, você tem uma renda de 1 salário mínimo. Então vai dividir essa renda pelo número do grupo familiar. Se der mais do que R$ 138, ela perde o Bolsa Família. Carlos Teogênio, em Icó, professor Paulo Bacelar. Meu sogro tem um irmão que recebe o BPC por invalidez e ele é o tutor dele. Tem 60 anos de idade e vai solicitar aposentadoria como agricultora. Nesse caso, pode ou não pode? Ela tem direito, ela tem as provas materiais para aposentadoria com agricultora, ela vai ter direito à aposentadoria dela sem problema nenhum. Professor Paulo Bacelar, mandar um abraço aqui para o Acelino em Horizonte, dizendo que ouve todos os sábados o nosso programa e é fã do nosso programa, professor Paulo Bacelar. Ao Acelino, a todos aí de Horizonte, muito obrigado pela audiência. O Marcos Ivo está no interior. Ele manda a seguinte pergunta: gostaria de saber se eu posso entrar com o pedido de aposentadoria especial, pois sou diabético tipo 2, trabalho na área da saúde e recebo insalubridade. Tenho 20 anos de carteira assinada. Se não me engano, respondemos essa pergunta já aqui, né, professor? Não lembro. Eu vou responder de novo. Bom, mas vamos lá. Diabetes tipo 2, trabalha na área da saúde, recebe insalubridade e tem 20 anos de carteira. Não importa a área que trabalha, precisa ter o PPP para ver a atividade, o que a pessoa faz, qual agente nocivo que a pessoa está exposto, para saber se é atividade especial ou não. O fato de receber também a insalubridade também não garante o direito à aposentadoria especial. No mais, se você tem direito, se você tiver direito a ser considerado a sua atividade como especial, você só vai se aposentar com 25 anos de contribuição, mas tem que ter 60 anos de idade. Francisco está no interior, não mandou aqui a cidade. Você que participa com a gente, é muito importante você colocar a sua cidade, onde você mora, tá bom? Participe com a gente no WhatsApp 859-9273-4353. Vamos à pergunta do Francisco. Tenho uma filha que recebe BPC e vem R$60 descontado. O que eu faço para cancelar essa taxa, professor Paulo Bacelar? Tem que saber a que se refere, né? Você pode entrar no meu INSS, meu.inss.gov.br, entrar no seu histórico de créditos e verificar qual é o empréstimo ou se é um desconto que está sendo feito pelo próprio INSS. Sendo um empréstimo indevido ou algum desconto que você não conhece, você pode pedir para excluir essa taxa de empréstimo. Você vai em novos pedidos e lá você vai ter a exclusão na relação de pedidos
no próprio e-mail do INSS, você pode fazer o pedido de exclusão de taxa de empréstimo, dizer qual é o empréstimo, qual é o valor, e aí ser excluído esse valor do seu benefício. Regilânia em Campos Sales, meu filho tem TDAH, ele tem algum direito, tem artrose na coluna lombar, ele tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Precisa ter um atestado médico, um laudo médico, possivelmente de um psiquiatra, um psicólogo, que dê direito ao BPC, né? Então ele vai dizer quais são as limitações que essa pessoa tem no seu dia a dia, no tratamento com as pessoas, no seu poder cognitivo. Então, se tiver algum impedimento para essa pessoa na sua vida diária, de trabalhar, de se relacionar com as pessoas, ela tem direito a um benefício, que é o BPC para crianças, para pessoas que não trabalham, que não tenha qualidade de segurado. Professor Paulo Bacelar fala aqui em todos os programas, e é muito importante, tudo depende do laudo, né, professor Tudo. Paulo Bacelar? Muitas vezes a pessoa não tem direito ao benefício porque entregam ao INSS ou um atestado que não diz muita coisa, ou que não fala objetivamente qual é a deficiência que a pessoa tem, qual é a sua incapacidade que a pessoa tem para o trabalho, por quanto tempo ela deve ficar afastada ou não. Então, muitas vezes, a falta de um atestado completo, com todas as informações, pode levar o benefício a ser indeferido, a ser negado pelo INSS. O Alain em Icó, abraço para você, a todos de Icó na sintonia. Alain, minha mãe separou do meu pai e eu tenho pensão. O dinheiro dela é repartido para ele e também para minha mãe. Eu vou fazer 18 anos, eu tenho direito ainda? Tem direito. A pensão por morte para os filhos é até os 21 anos de idade. Angélica em Santa Quitéria, eu posso renovar minha habilitação? Eu tenho BPC, LOAS, professor Paulo Bacelar. Olha, depende. Se você tem uma deficiência, né? Uma incapacidade de longo prazo e que dê direito a você a dirigir, aí depende do benefício, depende da sua avaliação médica, como foi feita, né? Então pode ser que gere um problema para você ter habilitação. Agora, não gera nenhum impedimento automático você fazer a habilitação, não. Isso numa futura revisão de benefício pode ser que dê problema. Cícera, em Vajota, uma pessoa maior, invalidado, deficiente, congênita e com convulsão de difícil controle, caso a renda chegue a meio salário, perde o BPC, como fazer para evitar? Na perícia, o perito diz que enquanto fosse vivo, essa pessoa estaria recebendo. Professor Paulo Bacelar. Mas isso não depende do médico, né? Certo. O médico vai fazer a parte da incapacidade, da deficiência ou do impedimento de longo prazo. A questão da renda é objetiva. Na via administrativa é 1/4 do salário mínimo. Se a renda passar para meio salário mínimo, o servidor fazendo uma revisão do benefício, esse benefício pode ser suspenso ou cessado, mas ela tem a justiça para analisar essa questão da renda de uma forma mais genérica, mais concreta. O que a pessoa realmente precisa para sobreviver, se aquela renda dela é suficiente ou não. Então, no INSS é uma questão objetiva, é 1/4 do salário mínimo, mas na justiça tende-se a flexibilizar essa renda. Você pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Agora tem a pergunta da Francilene em Guaraciaba do Norte. Sou concursada desde 1997 e vou completar 56 anos. Quantos anos faltam para a minha aposentadoria? Ela é concursada. Concursada desde 97. Vai Então completar 56 anos. Mas ela tem que ter 57 anos de idade e 30 anos de contribuição para ter direito à regra da integralidade. Para você ter direito à aposentadoria, tem que ter 57 anos de idade e 30 de contribuição. Então, ela ainda não tem 30, né? Faltam tem 3 anos 27, ainda. Né? Faltaria 3 anos para atingir os 30 anos. Mas aí com 62, ela também já precisa somente ter 25 de contribuição também para ter as regras, para se aposentar e ter a regra da integralidade. Mas aí no caso então, dela... 60 anos de idade, 62, desculpa, daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Então, mas só que ela vai fechar os 30 anos de contribuição antes, né, antes, professor? mas aí tem que ter o pedágio.
Ah, tem o E pedágio. do pedágio vai depender da regra do município ou do estado que o cara trabalha. Se for no Ceará é um jeito, se for no município é outro jeito, aí vai depender muito de qual pedágio estamos falando. No estado do Ceará, o pedágio é de 50%. Desculpa, é de 60% do que faltava para atingir 30 anos em 2019. No município já é diferente, né? Para professor, 50% do que faltava para atingir 30 anos em 2019. Então vai depender muito de qual é o município e qual é a regra daquele município. Edileuza, em Barbalha. Quando poderei me aposentar? Eu vou completar 53 anos em julho. Posso me afastar da empresa com hérnia cervical? Estou sofrendo com muitas dores. Se o atestado médico disser que você está incapacitada para o trabalho, você deve sim se afastar e pedir o auxílio-doença. Edileuza, abraço para você, a todos aí em Barbalha. Ela nos parabeniza aqui pelo programa, professor Paulo Bacelar. Muito obrigado, viu, Edileuza? A Patrícia, em Mineirolândia. Sabe onde fica Mineirolândia, professor Paulo Eu sei Bacelar? em Minas Gerais. Será que é em Minas? É em Minas, Camila? Não sei. Mineirolândia. Abraço, viu, ô, Patrícia? Tenho 36 anos, sofri um acidente em 2020 e desde então não consigo andar sem moletas. Eu gostaria de saber se eu tenho direito do BPC Loas e o que preciso para conseguir esse benefício. O BPC Loas é um benefício que você precisa provar uma incapacidade, um impedimento de longo prazo. Esse impedimento pode ser de todas as formas: impedimento mental, impedimento físico, um impedimento psicológico. Então, depende muito da sua avaliação social e da perícia médica. E também precisa ser cadastrado no Cadastro Único e ter uma renda familiar per capita de 1/4 de um salário mínimo, menor do que 1/4 que um salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, investigamos aqui, professor, em Mineirolândia, é um distrito do município brasileiro de Pedra Branca, no interior do Ceará, professor Pedra Paulo Branca, Bacelar. ali perto de Itauá. Exatamente. Então, parabéns. Eu não passei lá ainda, mas possivelmente indo a Itauá, ainda a Pedra Branca, eu devo passar por aí. Tá certo, então. Mas não está nessa viagem marcada para o dia 24 de maio. Mas o professor, É uma outra etapa da minha viagem. como tem o compromisso, a meta de conhecer todos os municípios Todos e os os estados do distritos Ceará. também, né, professor? A gente acaba passando pelos distritos, né? Verdade. Como eu fui agora, por exemplo, a Saboeiro, no último dia 20 de abril, e passei em Cruzeta, né? Que é um municípiozinho, Saboeiro, muito bonitinho, por sinal. E passei por lá uma comunidade chamada Cruzeta, ali perto de Jucás, já indo para Jucás, Cariús. Então, estou conhecendo bem o estado, Marcos. Beleza. Ok, então, ô Patrícia, a você e a todos aí de Mineirolândia, o nosso muito obrigado, viu? Abraço para você, obrigado pela audiência. Raimundo Araújo, em Canindé, professor Paulo Bacelar. Bom dia a todos que fazem esse programa de grande imensidão. Sou funcionário público municipal e trabalhei por 11 anos e 7 meses na iniciativa privada e 4 anos no Estado. Em agosto, eu peguei esse tempo do Estado e carteira assinada de entrada do INSS. Com 2 meses, recebi um comunicado do INSS dizendo que eu não tinha direito por falta de carência. Eu fui na agência em Canindé e a funcionária fez uma simulação, disse que eu tinha direito sim e fez um recurso administrativo. Quando foi no dia 1º de dezembro, me pediram uma CTC. Levei no outro dia e até hoje não recebi nenhuma resposta. Ele pediu perdão aqui pela pergunta longa, mas era necessária nesse caso, né, professor Paulo Bacelar? Porque a aposentadoria no INSS, quando você traz um período de um regime próprio de previdência, você tem que ter a CTC. E essa CTC ela tem que estar bem feita, dizendo qual é o tempo que vai ser averbado, qual é o órgão que vai ser averbado, qual é a sua matrícula, qual é a sua função. Tudo isso pode ser feito através do órgão, né, que é do município que ele trabalhou, para o INSS. Como ele entrou com uma revisão, um recurso administrativo, realmente o recurso tem demorado bastante. Então tem recursos aí que demoram mais de 2 anos para ter direito, para dar uma resposta para o cidadão, né? Então você pode ficar atento a isso e aguardar uma decisão a qualquer momento. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Chegamos ao final de mais uma edição do especial Caminhos da Aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, professor.
Obrigado a você, Marcos, obrigado a todos. E na próxima quinta-feira teremos um evento do IBDP, um evento gratuito pelo site, pelo Instagram do IBDP Comunicação, para gerar renda para as pessoas que estão passando dificuldades com as águas lá no Rio Grande do Sul. Muito importante. Então, quem puder assistir, é R$40, R$49 a inscrição, e essa renda toda será destinada a entidades que vão distribuir alimentos para as pessoas que estão passando dificuldade lá no Rio Grande do Sul. A inscrição é pelo Instagram, é pelo site do IBDP, o ibdp.org.br. Certo, ibdp.org.br. Então ficam todos convidados, vai ser um dia inteiro de vários professores falando sobre todos esses benefícios que a gente está acostumado a falar aqui todo sábado, e essa renda será destinada para as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. E temos um convidado especial aqui no nosso estúdio, o professor Paulo Bacelar, jornalista Luzenor de Oliveira, veio dar um oi aqui pra gente. Bom dia, professor Paulo Bacelar. Vim dar um oi, vários ois, mas pelo jeito já acabou o programa. Agora pergunta a ele, Marcos, se ele conhece Mineirolândia. Mineirolândia, ele conhece. Claro, Mineirolândia, distrito do município de Pedra Branca, muito a bem. caminho de Itauá. Muito terra bem. que Zé Maria do Marruás gosta, sempre vai a Mineirolândia. Muito bem, Talvez Luciano. seja um dos maiores distritos do interior do Ceará. Eu prometi aqui a nossa ouvinte que passarei por lá, não nesse dia 24 de maio, que eu tenho uma viagem marcada para fechar ali o Cariri Sul, mas em outra oportunidade estarei passando ali em Mineirolândia. Mas qual é o nome da nossa ouvinte de Mineirolândia? Patrícia. Patrícia, eu quero ir também para esta viagem aí com o professor Paulo Bacelar e saber o seguinte: você vai nos oferecer um café com tapioca ou uma galinha caipira? Eu prefiro uma galinha, Luciano. Tanto a tapioca como a galinha. Paga eu prefiro galinha. Todos. Acabou tudo aqui, Marcos? Acabou. Fulano? Terminamos por hoje. Parabéns, viu? Eu estava cumprindo uma missão e o professor Paulo Bacelar com o Marcos, generosamente os dois, cumpriram a missão aqui para levar informação a você na área da Previdência Social. Grande abraço, professor Paulo Bacelar. Grande abraço. Valeu, Marcos. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.